A pirâmide etária, também conhecida como pirâmide demográfica ou pirâmide populacional, é um gráfico organizado para classificar a população de uma determinada localidade conforme o sexo e a idade, que normalmente cria a forma de uma pirâmide. Esse gráfico é formado por barras que se concentram em torno de um eixo. As barras inferiores representam a população mais jovem e as barras superiores representam a população mais velha. Do lado direito sempre se quantifica a população feminina e do lado esquerdo a população masculina. Bom, inicialmente nosso trabalho fala sobre pirâmide etária, que não somente serve para medir a população dos países, indicar a quantidade de jovens ou idosos e medir a taxa de mortalidade e natalidade, como também serve para indicar a maneira que se encontra o quadro econômico da população, o que influencia muito nos aspectos que têm o controle do governo em mãos, como a educação, saúde. Em 1980, a pirâmide etária brasileira se encontrava de uma forma que sua base era totalmente larga, o que indica que a quantidade de jovens era grande, ou seja, sua taxa de natalidade era alta. E o topo pequeno, mostrando que a taxa de mortalidade é alta, pois a população possui poucos idosos. Com o passar do tempo, isso foi mudando, a taxa de natalidade diminuindo e a taxa de mortalidade também. Disse que foi o desenvolvimento do país, mas será mesmo que isso traz desenvolvimento? Se pararmos para pensar, os idosos, por exemplo, têm aposentadoria em que se paga uma quantia durante mais ou menos 30 anos. Se antes, quando a taxa de mortalidade era alta, os idosos viviam pouco, então a quantia que eles recebiam, às vezes nem chegava perto do que eles pagavam, ou até mesmo o mesmo valor. Já hoje, com o passar do tempo, se essa taxa de mortalidade cai, o tempo de vida do idoso será maior, e então o valor que será pago a ele se multiplicará e ultrapassará o que ele já pagou. E então, o dinheiro para ser pago será retirado da saúde e da educação, já que, se observarmos a taxa de natalidade baixa, não terá jovens suficiente para pagar suas aposentadorias e repor o dinheiro desses idosos que vivem mais tempo. E mesmo se tivesse, acarretaria juros, dívidas, e por isso a retirada de capital da necessidade da população, como escolas, saúde, o que prejudica muito o país e se torna um atraso e não um desenvolvimento para a sociedade. A partir da imagem que irá aparecer agora, vocês podem observar a pirâmide etária do Brasil atualmente e futuramente, mostrando o desenvolvimento do país de acordo com a queda da taxa de natalidade e lentamente a queda da taxa de mortalidade. Estou aqui com o Dr. Rubens e irei perguntar algumas coisas relacionadas ao tipo de pessoas e o que leva as pessoas a procurarem tratamento e por quê. A primeira pergunta que eu irei fazer para você é por que as pessoas buscam tratamento? E por que a maioria quer se tratar? Qual é o motivo? Hoje, uma das coisas que levam as pessoas a se tratar é a depressão. Né? Um grande número de pessoas adoecem. Né? No jovem seria o uso de droga e no idoso também a depressão por uma questão que seria o medo da morte. E o adulto? O adulto seria a depressão, a questão econômica. Que afeta bastante. Exatamente, hoje. Tá bom, obrigada. E qual é o tipo de pessoa que o processo se torna mais lento por ser difícil de se entender o que se passa? Jovens, adultos ou idosos? E por que isso acontece? Olha só, eu acho que assim, o mais difícil o processo se dá na cura é por conta do envelhecimento, muitas das vezes, né? No idoso, no jovem, muitas das vezes ele se desinteressa, não se atém ao tratamento. Ele não se responsabiliza muitas das vezes pelo tratamento. E no adulto a gente falaria assim, as questões dele, as preocupações dele com a vida, né, o levam a tratar, né, a se tratar, e aí às vezes você consegue um resultado melhor com esse adulto, porque ele fica mais responsável, né? O idoso fica muito dependente de que alguém o leve, o acompanhe. Já o adulto não, ele tem essa liberdade e essa autonomia de ir lá, de ir e vir.
Já o jovem não se interessa pelo tratamento. É relapso, né? Mas E qual tipo de pessoa busca mais tratamento? Seria o idoso e o adulto jovem. Por quê? Porque um tem preocupação com as questões da saúde, o adulto jovem. O idoso também, mas já questionando a morte. Quanto ao jovem, poucos buscam tratamento. Ou acham que tem muita vida ainda e essa questão não passa pela cabeça dele. Não vê a coisa como uma questão de morte, então não se trata. Bom dia, meu nome é Eduardo Carol e eu sou professor de Geografia na Faculdade de Formação de Professores. De acordo com as perspectivas econômicas nos dias atuais, qual a idade que melhor se encaixa para o desenvolvimento econômico do país? Por que essa idade é o ideal? Todas as idades podem ser referência para o desenvolvimento do país. Se tomarmos a primeira faixa, considerada pelos institutos de coleta de informações sobre a população, a faixa de 0 a 14 anos, tem que haver investimento em educação. E ao contrário do que se propaga por aí, educação não é gasto, é investimento. Então, temos que investir em educação e essa educação vai refletir no futuro no investimento. A faixa de 15 a 64 anos é tida como a mais produtiva. No meu entender, isso é um equívoco, porque diante do modo de produção capitalista, o que define a produtividade é a inserção no mercado de trabalho. Logo, todos têm que se inserir de alguma maneira. A faixa de 65 anos até mais de 100 anos é tratada muitas vezes como um problema social. No entanto, há todo um mercado que hoje vem se desenvolvendo para cuidar dos idosos. Assim, todas as idades são importantes no desenvolvimento de uma sociedade. A maioria dos idosos exige mais cuidados em relação à saúde. Na sua opinião, isso impede que eles acrescentem algo para a melhoria econômica do país? Bem, se eles não forem tratados como um problema social, mas como pessoas que contribuíram e ainda podem contribuir com a sociedade, eles têm muito a ensinar às novas gerações. Assim, eles têm muito a contribuir para as sociedades nas quais eles estão inseridos. Para a nossa sociedade de hoje, os investimentos em busca de informações de causas sociais vêm mais da parte dos jovens ou de idosos? No entanto, eu penso que os investimentos eles têm interesses específicos e muitas vezes depende do objetivo da organização que está fazendo esses investimentos, e que produto eles querem atingir. Se o produto for para jovem, o investimento vai ser nessa direção. Se for para melhorar a vida dos idosos, será nessa direção. Então, não vejo muita diferença na sociedade de hoje, para onde se dirige os investimentos. Os investimentos vão se dirigir e vão criar base de conhecimento para onde o capital vai poder se remunerar de uma forma mais vantajosa. Comparação com as pessoas de diferentes idades da sua? De que maneira você ajuda no desenvolvimento econômico do país? De nenhuma. Só sei dormir e comer. Então Os adolescentes são importantes para a sociedade? Eu acho que todos os tipos de idade são participantes, Eles ajudam. Muito obrigada, é isso aí, gente. Pessoas de diferentes idades da sua? Não. Como você contribui para que seja valorizada na sua sociedade? Como eu contribuo? Trabalhando.
Sendo útil, né? Você acha que no Brasil é melhor ser idoso ou jovem? Tudo tem o seu ciclo de idade. É importante valorizar em comparação com outras pessoas de diferentes idades da sua? De que maneira você ajuda no desenvolvimento econômico do país? Eu tento ajudar da seguinte maneira: evitar ficar gastando tudo com coisas supérfluas, comprar as coisas realmente que há necessidade, porque a gente, às vezes, por ser muito consumista, acaba gastando além do que pode. Os alunos, os adolescentes são importantes para a sociedade? Com o trabalho, aprendemos que qualquer região precisa se planejar em relação ao futuro aumento populacional de pessoas idosas. Isso porque, se uma região tem uma baixa taxa de natalidade e uma alta expectativa de vida, haverá um problema financeiro, pois não terá mão de obra para repor o emprego dos idosos aposentados e o Estado não terá lucro suficiente para pagar as aposentadorias, o que possivelmente obrigará ele a tirar o dinheiro de investimentos públicos. Ou seja, logo, uma região deve se planejar com relação à população desde muito cedo para que ela não sofra uma crise financeira. Além de termos aprendido um pouco mais sobre os estados brasileiros, sua população e a sua economia. Porque os jovens são a futura mão de obra do Brasil, então precisam se apresentar em grande quantidade para poderem repor o emprego dos idosos aposentados e gerarem lucro para a região. Já os idosos geram gastos no governo no pagamento de aposentadorias. Porém, é interessante para qualquer lugar existir um grupo razoável de pessoas idosas com uma idade alta, por exemplo, acima de 75 anos, porque isso demonstra que o local tem uma boa qualidade de vida. Além disso, como vimos, a população não se sente superior a outros de idade inferiores ou diferentes da sua, e acredita que todos têm papel na sociedade, ainda mais na questão da economia. As pessoas de qualquer idade são importantes, como o professor Eduardo Carol falou, pois tanto os idosos quanto os jovens geram uma movimentação na economia do Brasil, pois necessitam de mais cuidados com a saúde e também geram rendas de outras formas, por exemplo, os mais jovens com educação quando pagam escolas particulares. No entanto, é necessário um equilíbrio entre a quantidade de jovens e a quantidade de idosos em qualquer região. Ser jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será, velho será.